Meu nome é Marina, tenho 34 anos e o dia em que meu pai transferiu o laboratório para o meu nome foi o mesmo dia em que descobri até onde meu próprio irmão era capaz de ir por dinheiro. Eu estava sentada naquela sala de reuniões, com as mãos cruzadas sobre a mesa de mogno, ouvindo o advogado Dr. Marcelo ler os termos da transferência. Laboratório Souza, avaliado em 25 milhões de reais, será transferido integralmente para Marina Cristina Souza, com todos os direitos, responsabilidades e poderes de gestão. A voz dele ecoava no silêncio pesado. Do outro lado da mesa, meu irmão Rafael estava com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Minha cunhada Tatiana tinha as unhas cravadas na bolsa Louis Vuitton que ela fazia questão de exibir em cada evento familiar. E foi quando as palavras saíram da boca do Rafael, cheias de veneno e desespero, que eu soube que não tinha volta. Isso era para ser meu. Eu trabalhei 15 anos aqui. 15 anos, Marina. A voz dele tremeu entre raiva e incredulidade, os olhos arregalados como se estivesse presenciando um assalto. Tatiana se inclinou para a frente, os olhos escuros fixos em mim, como os de uma cobra antes do bote, e sussurrou com uma frieza que me arrepiou até a espinha. Você vai nos pagar por isso. Não era uma ameaça vaga, era uma promessa. Eu não respondi. Apenas baixei os olhos, respirei fundo 3 vezes como tinha aprendido nas sessões de terapia e esperei, porque eu sabia o que vinha a seguir. E quando o Dr. Marcelo abriu o segundo envelope lacrado que estava sobre a mesa, aquele envelope grosso com o selo vermelho do escritório e a data impressa, foi como se o mundo deles desabasse em câmera lenta. Rafael ficou branco, completamente branco, as mãos tremendo quando ele tentou segurar a borda da mesa. Tatiana levantou da cadeira com tanta força que derrubou o copo de água, o líquido escorrendo pela madeira cara e pingando no tapete persa. E os dois saíram correndo daquela sala sem dizer uma única palavra, o som dos saltos dela ecoando no corredor de mármore como disparos de pistola. O que eles viram naquele envelope? A verdade. Toda a verdade que eles achavam que estava enterrada para sempre. Mas para você entender como chegamos até ali, preciso voltar no tempo. Preciso te contar sobre a minha família, sobre o laboratório e sobre como tudo começou a desmoronar quando meu irmão se casou com Tatiana há 6 anos. O Laboratório Souza foi fundado pelo meu avô em 1978, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Uma clínica pequena de análises clínicas que começou com apenas 3 funcionários e um equipamento usado de hemograma. Meu avô, seu Joaquim, atendia os pacientes, fazia coleta, entregava resultados de porta em porta, cresceu, se modernizou e hoje é referência em toda a Zona Sul. Exames de alta complexidade, biologia molecular, genética, parceria com os melhores hospitais, convênios com as maiores operadoras. Quando meu avô faleceu de infarto fulminante, há 15 anos, meu pai assumiu como diretor-geral. Ele tinha trabalhado ao lado do pai desde os 20 anos, conhecia cada centímetro daquele lugar. Naquela época, eu tinha 19 anos e estava começando biomedicina na USP, completamente apaixonada pela área. Rafael tinha 23 e já trabalhava no laboratório desde os 18, começando como auxiliar administrativo, depois assistente, depois coordenador. Meu pai sempre deixou claro que o laboratório era da família. Dos 2 filhos, não havia favoritos. Ele dizia, todo domingo no almoço, enquanto cortava o churrasco na churrasqueira do quintal, isso aqui é de vocês 2. Quando eu não estiver mais aqui, vocês vão tocar isso juntos. Irmão, ajuda, irmão. Rafael sorria, acenava com a cabeça. Sempre foi bom em concordar com o que era conveniente. Eu ouvia, terminava a faculdade com louvor, fazia especialização em análises clínicas, depois outra em gestão laboratorial. Voltava para trabalhar no laboratório como biomédica, depois como coordenadora técnica, depois como gerente de qualidade. Não era sobre quem ia herdar, era sobre construir junto, sobre honrar o legado do avô, sobre fazer a diferença na saúde das pessoas. Até que Rafael conheceu Tatiana. Foi num desses eventos corporativos chatos, um congresso de gestão laboratorial no Transamérica, em 2018. Ela era representante comercial de uma empresa alemã de equipamentos de automação laboratorial. Loira, oxigenada, alta, sempre impecável, com aquela maquiagem que parecia saída de revista. Unhas perfeitas, roupas de grife,
perfume que anunciava presença, sorriso que mostrava todos os dentes branquíssimos. Rafael se apaixonou em 2 semanas, noivou em 3 meses, casou em menos de 1 ano, numa cerimônia pomposa num hotel 5 estrelas que custou mais de R$200 mil. Meu pai tentou conversar com ele, sugeriu que esperassem, se conhecessem melhor, morassem juntos antes. Pai, eu tenho 29 anos, não sou mais criança. Eu sei o que estou fazendo, foi a resposta dele, irritada, definitiva. E eu? Eu tentei ser a cunhada legal. Levei Tatiana para almoçar no Fazano. Tentei criar uma conexão, conversar sobre trabalho, sobre família, sobre sonhos, mas tinha algo nos olhos dela que me incomodava profundamente. Uma frieza calculada por trás do sorriso de propaganda de pasta de dente. Uma forma de olhar as pessoas como se estivesse calculando quanto valiam. A primeira vez que percebi que as coisas tinham mudado foi no Natal daquele ano, 3 meses depois do casamento. Estávamos na casa do meu pai, a mesma casa onde crescemos, aquela casa grande no Morumbi com piscina e jabuticabeira no quintal. A mesa estava posta, com a toalha bordada da minha avó, pernil assando no forno desde cedo, farofa com bacon, arroz à grega, a salada de maionese que a gente fazia todo ano. Rafael chegou com Tatiana às 7 da noite, 1 hora atrasados. Quando meu pai foi abraçá-lo na porta, feliz, com aquele sorriso de quem estava com a família reunida, ela interrompeu antes mesmo do abraço se completar. Henrique, precisamos conversar sobre o laboratório. O Rafael está trabalhando demais, fim de semana, feriado, e a remuneração não está compatível com o mercado. Eu fiz uma pesquisa e cargos equivalentes ganham pelo menos 40% a mais. Chamou meu pai pelo primeiro nome, na frente de todo mundo. Nem um oi, nem um Feliz Natal, nem um obrigada por nos receber. Direto ao ponto. Dinheiro. Meu pai piscou, surpreso, a mão ainda no ombro do Rafael, mas manteve a educação que sempre teve. Tatiana, hoje é Natal. Vamos aproveitar a família, comer, conversar. Podemos falar sobre isso na segunda-feira, com calma, olhando os números. Ela sorriu aquele sorriso afiado que não chegava aos olhos. Claro, claro. Mas não vamos esquecer, né? É importante valorizar quem realmente segura as pontas. Rafael não disse nada, apenas pegou 2 taças e serviu vinho para ela e para ele, como se a cena constrangedora que tinha acabado de acontecer fosse completamente normal. Nos meses seguintes, as coisas só pioraram de formas que eu não imaginava possível. Tatiana começou a aparecer no laboratório, mesmo sem trabalhar lá, mesmo sem ter nenhum vínculo formal. Sentava na sala do Rafael com o notebook dela, dando opiniões sobre contratações, sobre fornecedores, sobre investimentos, sobre estratégia comercial. Você precisa demitir aquela secretária, ela é muito velha, passa uma imagem ruim para os clientes. Eu ouvi ela dizer uma vez. Por que vocês ainda usam esse fornecedor? Eu conheço um melhor, mais barato. E Rafael mudou. O irmão que brincava comigo nos corredores, que inventava apelidos idiotas, que dividia o lanche na sala de descanso, que me defendia quando alguém falava mal de mim, foi substituído por alguém distante, formal, sempre com pressa, sempre com o celular na mão, respondendo mensagens dela. Ele começou a contestar decisões do meu pai em reuniões, na frente da equipe inteira. A gente precisa modernizar a gestão, pai. Você está muito preso no passado, no jeito que o vovô fazia. O mercado mudou, e Tatiana, sempre ao lado dele nos eventos, sempre acenando com a cabeça, sempre reforçando. A primeira grande humilhação aconteceu no meu aniversário de 30 anos. Eu tinha organizado um jantar simples no meu apartamento, uns 20 amigos próximos, colegas da faculdade, família. Nada muito elaborado, mas tinha caprichado. Comprei vinho bom. Encomendei salgados de uma confeitaria que eu adorava, fiz decoração com flores, coloquei velas. Rafael e Tatiana chegaram às 10 da noite, quando o jantar já estava no final. Quando entraram, Tatiana olhou em volta com aquela expressão de quem estava avaliando um imóvel barato e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir, arrastando as vogais. Ai, Marina, que fofo esse seu AP. Bem, aconchegante. O tom e a pausa antes de aconchegante deixavam cristalino que ela queria dizer pequeno, sem classe, sem dinheiro. Alguns amigos olharam para o chão, constrangidos. Rafael riu. Meu irmão, que tinha crescido naquele apartamento comigo antes de comprarmos nossas próprias casas, riu da minha casa, do meu esforço, da minha vida. Eu sorri, ofereci bebida com a voz mais firme que consegui e engoli o nó gigantesco na garganta. Mas foi no momento do parabéns que a coisa realmente piorou. Meu pai tinha preparado um brinde, estava com a taça erguida.
A minha filha Marina, que está fazendo um trabalho incrível no laboratório. Os indicadores de qualidade nunca estiveram tão altos. Conseguimos a certificação internacional esse ano graças ao trabalho dela. Orgulho do pai. Antes que alguém pudesse bater palmas, antes que eu pudesse agradecer, Tatiana interrompeu, falando por cima. Mas quem realmente segura as pontas na gestão é o Rafael, né? Marina cuida da parte técnica, que é importante, claro, mas o negócio mesmo, a parte que dá dinheiro, quem toca é ele. Sem pressão, Marina. Só estou sendo realista. O silêncio foi ensurdecedor. Você podia ouvir a respiração das pessoas. Meu pai franziu a testa, apertou a taça. Rafael olhou para o copo de uísque, não para mim. E eu? Eu soprei as velhinhas do bolo que a minha melhor amiga tinha feito com tanto carinho, cortei fatias, distribuí e fingi que estava tudo bem. Por fora, calma. Por dentro, uma mistura de raiva, humilhação e tristeza que eu não sabia como processar. Depois daquela noite, tudo acelerou numa espiral descendente. Rafael começou a me excluir de reuniões estratégicas importantes. Eu descobria decisões que tinham sido tomadas sem a minha participação, sem nenhum e-mail me avisando. Fornecedores sendo trocados, contratos sendo assinados, investimentos sendo feitos. Quando eu questionava nas reuniões gerais, a resposta era sempre a mesma, com aquele tom condescendente. Marina, isso é gestão administrativa, gestão financeira. Você é da área técnica, foca na sua área, no laboratório, cada um no seu quadrado. Como se 15 anos de experiência, uma graduação com louvor, 2 especializações, certificações internacionais e um mestrado trancado por falta de tempo não significassem absolutamente nada. Teve uma reunião com um fornecedor importante sobre a compra de um equipamento de sequenciamento genético de R$ 2 milhões que eu nem fiquei sabendo que ia acontecer. Descobri quando o equipamento já estava sendo instalado. Rafael, por que eu não fui consultada sobre isso? Eu sou a responsável técnica. Eu preciso avaliar se o equipamento é adequado para nossos protocolos. Ele nem levantou os olhos do computador. Já estava decidido. A Tatiana conhece o representante. Conseguiu um desconto bom. Assunto encerrado. A Tatiana, que não era funcionária, que não era sócia, que não entendia nada de biologia molecular, tinha decidido sobre equipamento técnico e ninguém tinha me consultado. A gota d'água aconteceu num domingo de julho, no almoço na casa do meu pai. Meu pai tinha acabado de fazer 70 anos na semana anterior. Estava mais cansado, mais devagar, falando abertamente sobre aposentadoria. Talvez seja a hora de vocês dois assumirem mais responsabilidades. Eu estou ficando velho, cansado. Quero viajar com os amigos, aproveitar mais a vida, ele disse, servindo arroz no prato. Foi quando Tatiana largou o garfo com força na porcelana, fazendo um barulho seco, e falou, olhando diretamente para mim com aqueles olhos duros. Henrique, com todo o respeito, e eu falo isso pensando no bem do negócio, eu acho que o Rafael deveria assumir a direção geral sozinho. Ele tem 15 anos de experiência em gestão, tem pulso firme, sabe negociar, sabe liderar equipe, e vamos ser honestos aqui. Ela fez uma pausa dramática, olhando para cada pessoa na mesa. Uma mulher sozinha, sem marido, sem filhos, sem família constituída, vai ter dificuldade em comandar uma empresa desse porte. Os clientes, principalmente os mais velhos, os fornecedores, os bancos, eles respeitam mais um homem na liderança. É machismo? Talvez, mas é a realidade do mercado. E Marina, sem ofensa, mas você é muito emocional, muito técnica, pouco pragmática. Negócio precisa de sangue frio. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Você podia ouvir o barulho do vento nas árvores lá fora? Meu pai abriu a boca para falar, a cara dele ficando vermelha de raiva, mas foi Rafael quem respondeu primeiro, e a resposta dele me destruiu mais do que a fala dela. Tati, para com isso. Agora não é hora. Não foi. Você está errada. Não foi. Não fala assim da minha irmã. Não foi. Ela é tão capaz quanto eu. Foi apenas, agora não é hora, como se em outro momento em particular a conversa fosse válida, como se ele concordasse com tudo, mas quisesse ter a decência de não falar na frente da família. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou e ao mesmo tempo se endureceu como aço. Eu olhei para o meu prato de comida, respirei fundo 5 vezes e falei com a voz mais calma e controlada que consegui. Pai, eu estou sem fome. Vou indo para casa. Obrigada pelo almoço. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa, beijei a testa do meu pai e saí daquela casa com a cabeça erguida, os olhos secos e a decisão tomada. Eu não ia deixar essas pessoas me humilharem mais, nem mais um dia. No carro, parada no semáforo da Faria Lima,
Eu chorei. Chorei alto, sozinha, com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Chorei pela família que eu achava que tinha e que não existia mais. Chorei pelo irmão que tinha perdido para aquela mulher. Chorei pela cunhada que me odiava sem eu ter feito nada além de existir. Mas quando cheguei em casa, estacionei no subsolo do prédio, subi os 20 andares, entrei no meu apartamento e lavei o rosto com água gelada, eu olhei no espelho do banheiro e tomei uma decisão. Se eles queriam guerra, eu ia me preparar. Porque por mais que doesse, por mais que me destruísse por dentro, eu tinha percebido algo naqueles últimos 6 meses. Algo estava profundamente errado. As finanças do laboratório estavam estranhas. Custos operacionais subindo sem explicação razoável, margens de lucro caindo mesmo com o faturamento aumentando, investimentos questionáveis em consultorias que não geravam resultado nenhum. E Rafael, que sempre foi meticuloso e organizado com papelada, de repente estava impaciente, evasivo, irritado quando eu pedia relatórios financeiros detalhados. Meu pai estava velho demais, cansado demais ou confiante demais para perceber, mas eu não estava. Na segunda-feira seguinte, cheguei no laboratório às 6 da manhã, antes de todo mundo, antes do sol nascer completamente. Fui direto até o setor financeiro e comecei a revisar documentos. Notas fiscais dos últimos 3 anos, extratos bancários, contratos com fornecedores, relatórios de despesa. E foi ali, na tela fria do computador Dell, com o café esfriando ao lado, às 7h15 da manhã, que eu encontrei a primeira irregularidade. Uma transferência bancária de R$250 mil para uma empresa que eu não conhecia. Serviços de consultoria em gestão estratégica, dizia a nota fiscal. Pesquisei o CNPJ no site da Receita Federal. A empresa tinha sido aberta há 2 anos. Razão social. TF Consultoria Empresarial, Limitada. Sócia majoritária. Tatiana Ferreira Costa. O sobrenome de solteira dela. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. Respirei fundo, tomei um gole de café frio e continuei investigando. E encontrei mais, muito mais. Nos últimos 3 anos, desde que Tatiana tinha entrado na vida do Rafael, quase R$2 milhões tinham sido desviados do laboratório. Pequenas quantias, entre 50 mil e 300 mil, espalhadas ao longo dos meses, disfarçadas como despesas operacionais legítimas, consultoria aqui, treinamento ali, equipamentos superfaturados, prestadores de serviço que existiam só no papel, tudo levando, direta ou indiretamente, para empresas ligadas a ela. E Rafael estava assinando tudo. Todas as autorizações, todas as aprovações, todas as transferências. Meu irmão estava roubando da própria família. Eu imprimi tudo. Cada documento, cada extrato, cada comprovante, cada nota fiscal. Guardei numa pasta física que levei para casa, salvei numa nuvem criptografada, fiz backup em 3 lugares diferentes. Não falei com ninguém, nem com meu pai, não ainda. Apenas observei. Nas semanas seguintes, Rafael e Tatiana continuaram me tratando como um incômodo, como mobília que estava ali, mas não importava. Nas reuniões de diretoria, eles falavam por cima de mim, ignoravam minhas sugestões, reviravam os olhos quando eu falava. No dia a dia, mal respondiam meus e-mails, mal me cumprimentavam no corredor. E eu sorria, acenava com a cabeça e documentava tudo. Cada e-mail, cada decisão tomada sem mim. Cada exclusão, cada humilhação, estava montando um arquivo completo. Foi nessa época que meu pai começou a passar mal com mais frequência. Pressão arterial descontrolada, cansaço excessivo, falta de ar. Ele tinha sempre sido saudável, ativo, ia à academia 3 vezes por semana, mas de repente estava exausto o tempo todo, com dores no peito. Eu o levava nas consultas médicas no Sírio-Libanês toda semana. Rafael dizia que estava ocupado demais no laboratório, que não podia sair, que tinha reuniões importantes. Uma tarde de agosto, enquanto esperávamos o resultado de um teste ergométrico no consultório do cardiologista Dr. Paulo, meu pai segurou a minha mão. Aquelas mãos grandes, calejadas de tanto trabalho, cheias de manchas de idade, estavam tremendo. Marina, eu estou preocupado com o laboratório. Estou muito preocupado com o seu irmão. Eu apertei a mão dele de volta, sentindo o coração acelerar. Pai, o que está acontecendo? O que você descobriu? Ele suspirou fundo, olhando para o chão do consultório. Eu achei uns documentos estranhos no escritório dele.
na gaveta que estava destrancada, transferências grandes que eu não autorizei, que eu nem sabia que existiam. Quando perguntei, ele ficou nervoso, vermelho, disse que era estratégia fiscal, que era otimização tributária, que eu não entendia do mercado atual, que era coisa de nova gestão. Meu pai olhou para mim com aqueles olhos cansados, tristes, assustados. Eu construí isso tudo para vocês dois, para o Rafael e para você, não para destruir a família, não para criar briga. E agora eu sinto que está tudo desmoronando e eu não sei como parar. Naquela noite, sentada no sofá do meu apartamento, com uma garrafa de vinho aberta, os documentos espalhados na mesa de centro, sublinhados e marcados com caneta marca-texto, eu tomei a decisão final. Eu precisava de ajuda profissional, de alguém que entendesse não só de direito empresarial, mas de sucessão familiar, de crimes corporativos, de como proteger meu pai e o legado do meu avô. No dia seguinte, terça-feira de manhã, procurei o Dr. Marcelo Andrade, advogado especialista em direito empresarial e sucessório, filho do advogado que tinha ajudado meu avô a estruturar o laboratório lá nos anos 80. Levei tudo: os documentos impressos, os arquivos digitais, as provas das irregularidades, os extratos, as notas, tudo. Ele passou 3 horas na sala de reunião do escritório dele, revisando cada papel, fazendo anotações num bloco amarelo, franzindo a testa, balançando a cabeça. Marina, isso aqui é grave. Muito grave. Estamos falando de desvio de recursos, apropriação indébita, uso indevido de patrimônio empresarial, possível formação de quadrilha. Se isso for para a justiça criminal, seu irmão pode responder e ser condenado a vários anos de prisão. E a esposa dele também, como coautora e beneficiária. Eu engoli seco, sentindo o estômago revirar. Por mais que estivesse machucada, destruída, humilhada, ainda era meu irmão. O menino que brincava comigo de esconde-esconde, que me defendia de valentão na escola, que me ensinou a andar de bicicleta. Doutor Marcelo, existe outra opção? Alguma forma de resolver isso sem destruir ele completamente? Dr. Marcelo se recostou na cadeira de couro, juntou as pontas dos dedos, pensou por um longo momento. Existe. Podemos usar isso como garantia, como seguro. Se seu pai decidir fazer uma transferência de cotas em vida do laboratório, podemos estruturar de uma forma blindada legalmente e podemos incluir uma cláusula de proteção. Qualquer tentativa de contestar judicial ou extrajudicialmente a transferência resulta na abertura imediata de processo criminal contra quem contestar, com base nestas provas que temos aqui. É uma bomba atômica, Marina. Ninguém no mundo vai querer acionar o gatilho sabendo que vai explodir na própria cara. Eu voltei para casa naquela noite e tive a conversa mais difícil, mais dolorosa da minha vida com meu pai. Pedi para ele ir no meu apartamento, falei que era urgente, que precisava mostrar uma coisa importante. Ele chegou às 8 da noite, preocupado. Sentamos à mesa da sala de jantar. E eu mostrei tudo. Os documentos, as transferências, os CNPJs das empresas fantasmas, os quase 2 milhões desviados ao longo de 3 anos. Vi meu pai envelhecer 10 anos na minha frente. O rosto dele foi desmontando, desabando, as mãos tremendo ao segurar os papéis. Ele chorou. Meu pai, que nunca tinha chorado na frente dos filhos, nem no velório da minha mãe anos atrás, chorou sentado à minha mesa, com os ombros sacudindo. Eu falhei como pai, Marina. Eu não vi, eu não quis ver. Eu segurei as mãos dele, apertei forte. Não, pai, você confiou, você amou, não há crime nenhum nisso. O crime foi do Rafael e da Tatiana. Você é a vítima, não o culpado. Expliquei a proposta do Dr. Marcelo, uma transferência de cotas em vida, blindada legalmente com todas as proteções possíveis. Meu pai manteria 25% e uma remuneração vitalícia generosa, mas eu assumiria o controle total com 75%. E haveria aquele segundo envelope, o envelope com as provas. O envelope que seria aberto na presença de Rafael e Tatiana como um aviso final, definitivo. Não contestem, não lutem, não tentem reverter, ou pagarão o preço completo. Os próximos 15 dias foram de preparação silenciosa e meticulosa. Dr. Marcelo estruturou toda a documentação legal, cada vírgula revisada, cada brecha fechada. Laudo de avaliação patrimonial feito por empresa independente. 25 milhões de reais. Contratos, termos, registros, tudo impecável.
Rafael e Tatiana não desconfiavam de absolutamente nada. Continuavam me tratando como mobília, como a irmã técnica que não entendia de negócios. Tatiana tinha até começado a redecorar a sala da diretoria-geral do meu pai, escolhendo móveis novos, quadros modernos, preparando o terreno para quando Rafael finalmente assumisse tudo. Eu ouvi conversas pela metade, sussurros nos corredores. Mais uns meses e o Henrique aposenta e passa tudo pro Rafael. Aí a gente se livra da Marina de vez. Ela vai ficar só com a parte técnica, que é o que ela sabe fazer. Cada palavra era mais um tijolo no muro de determinação que eu estava construindo. Marcamos a reunião para uma quinta-feira à tarde, dia 23 de agosto, às 3 horas, sala de reuniões do escritório do Dr. Marcelo, no 10º andar de um prédio comercial no Itaim. Convocamos como reunião extraordinária sobre sucessão e planejamento estratégico do Laboratório Souza. Rafael chegou animado, de terno azul marinho novo, gravata cara, aquele sorriso confiante de quem acha que vai receber uma coroa. Tatiana estava radiante, vestido branco animale, maquiagem impecável, perfume Chanel que dava para sentir de longe. Meu pai estava sério, cabisbaixo, o rosto uma máscara de tristeza contida e resignação. E eu estava calma, muito calma. A calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer, porque eu tinha planejado cada segundo daquele momento. Doutor. Marcelo abriu a reunião com formalidade, voz grave e pausada. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para oficializar a decisão do Sr. Henrique Souza quanto ao futuro do Laboratório Souza, empresa fundada por seu pai Joaquim Souza em 1978 e que representa o legado de décadas de trabalho da família. Rafael se ajeitou na cadeira, endireitando os ombros, arrumando a gravata. Tatiana sorriu para ele, apertou a mão dele por baixo da mesa, aquele sorriso de vitória antecipada. E então, o advogado começou a ler o documento, devagar, cada palavra caindo como gota de chumbo. Por meio deste instrumento particular de transferência de cotas societárias e doação em vida, o senhor Henrique Souza, CPF tal, transfere 75% das cotas do Laboratório Souza em Filhos Ltd, avaliado por laudo técnico independente em R$25 milhões, para sua filha, Marina Cristina Souza, CPF tal, com poderes plenos de gestão, administração, representação legal, autonomia para contratações, demissões, investimentos e todas as decisões estratégicas. O silêncio foi tão profundo, tão absoluto, que eu ouvi o ar-condicionado zumbindo. Ouvi o coração batendo no meu peito. Rafael piscou uma vez, 2, 3, como se não estivesse entendendo as palavras. Tatiana parou de sorrir, a expressão congelando no rosto. E então a bomba explodiu. Quê? Rafael se levantou da cadeira tão rápido que ela quase caiu. Pai, o quê? Isso é um erro. Tem que ser um erro. Você não pode fazer isso. A voz dele estava alta, desesperada, quebrando. Meu pai não respondeu. Apenas olhou para baixo, para as próprias mãos. Rafael se virou para mim, o rosto vermelho, distorcido. Isso era para ser meu, Marina. Meu. Eu trabalhei 15 anos aqui. 15 anos. Eu abri mão de fins de semana, de feriados, de tempo com a minha família. Eu segurei esse laboratório nas costas enquanto você brincava de cientista no laboratório, pipetando sangue. Isso não pode estar acontecendo. As palavras dele doeram, cortaram como vidro, mas eu não deixei transparecer. Mantive o rosto neutro, as mãos cruzadas sobre a mesa. Foi quando Tatiana se inclinou para a frente, devagar, os olhos escuros cravados nos meus como 2 buracos negros, e sussurrou com uma frieza, uma maldade tão pura que eu senti um arrepio subir pela espinha. Você vai nos pagar por isso, Marina. Vai pagar caro. Eu vou me certificar pessoalmente disso. Não era figura de linguagem, não era ameaça vaga, era uma promessa real, concreta, perigosa. Eu baixei os olhos, fingi submissão, respirei fundo 3 vezes e esperei. Porque eu sabia que vinha a segunda parte. Dr. Marcelo limpou a garganta, ajeitou os óculos e falou com aquela voz de advogado experiente. Há ainda um segundo documento que, por determinação legal e contratual, precisa ser apresentado e lido nesta reunião. Ele pegou o envelope grosso, aquele envelope Kraft lacrado com selo vermelho de cera, com o brasão do escritório e a data impressa em relevo. O silêncio voltou, mas agora era diferente, tenso, elétrico, carregado. Ele quebrou o selo devagar, abriu o envelope e começou a retirar os documentos, um por um,
colocando sobre a mesa extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de transferência, CNPJs, contratos. E eu observei o rosto do Rafael. Vi o exato momento, o segundo preciso em que ele reconheceu o que estava vendo. Os olhos dele se arregalaram. A boca se abriu. As mãos começaram a tremer violentamente quando ele tentou pegar um dos papéis. Rafael ficou branco. Não pálido, branco. Toda a cor sumiu do rosto dele como se alguém tivesse desligado um interruptor. As mãos dele tremeram quando ele segurou a borda da mesa, tentando se equilibrar. Tatiana se levantou tão rápido, com tanta força, que a cadeira de couro caiu para trás com um estrondo. O copo de água dela tombou, espalhando líquido pela mesa de mogno, molhando os documentos, pingando no tapete persa. Ela olhou para Rafael, depois para mim, depois para o advogado, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. E eu vi o pânico puro, absoluto, nos olhos dela. Isso é... Ela tentou falar, mas a voz falhou, saiu apenas um sussurro rouco. Rafael pegou o braço dela, apertou forte. Vamos, agora, agora. Eles saíram correndo daquela sala, literalmente correndo. O som dos saltos dela ecoou no corredor de mármore, cada vez mais distante, até sumir completamente no elevador. Doutor. Marcelo fechou a pasta dos documentos calmamente, metodicamente. Eles entenderam a mensagem. Perfeitamente. Meu pai estava com a cabeça entre as mãos, os ombros curvados. Eu coloquei a mão no ombro dele, senti ele tremendo. Pai, você fez o que era certo. Você protegeu o legado do vovô. Você me protegeu. Ele olhou para mim com olhos marejados, vermelhos. Eu perdi meu filho, Marina. Eu perdi meu filho. Eu apertei o ombro dele, sentindo minha própria garganta apertar. Não, pai. A Tatiana que tirou ele de você. E talvez um dia, quando tudo isso passar, a gente recupere o Rafael que existia antes dela. Mas por enquanto, a gente tinha que se proteger. A gente não teve escolha. Nos dias e semanas que se seguiram, a notícia se espalhou rápido como fogo em mato seco. Família, funcionários do laboratório, fornecedores, clientes, parceiros comerciais. Todos sabiam que tinha havido uma mudança de gestão abrupta e dramática. Rafael não apareceu mais no laboratório, nem para buscar as coisas dele da sala. Ele enviou a carta de demissão por e-mail, 3 linhas, sem dar explicações, pedindo para deixarem os pertences dele na recepção. Tatiana bloqueou meu número, o número do meu pai, deletou todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo. Desapareceu digitalmente. A casa que eles tinham comprado há 2 anos, um sobrado lindo no Campo Belo com piscina e churrasqueira, foi colocada à venda às pressas no mesmo mês, por um valor abaixo do mercado. 3,5 milhões. Eu me perguntava, todas as noites antes de dormir, quanto daquele dinheiro, quanto daquele conforto todo, tinha vindo do laboratório, das costas da minha família. Mas a história não parou ali, porque 2 semanas depois da reunião, numa segunda-feira chuvosa de setembro, eu recebi uma ligação de um número com DDD de Ribeirão Preto que eu não conhecia. Atendi com cautela. Alô? Uma voz feminina, mais velha, cansada. Marina? Meu nome é Vera. Eu sou mãe da Tatiana. Você pode me dar 5 minutos do seu tempo? Fiquei em silêncio, processando, o coração disparando. Estou ouvindo. A voz dela tremeu. Eu sei o que aconteceu entre você, seu irmão e minha filha. A Tatiana me contou a versão dela, que vocês roubaram o que era direito do Rafael, que foi injustiça. Mas eu conheço minha filha, Marina. Eu conheço ela desde que ela nasceu. Eu sei exatamente quem ela é. Silêncio pesado. E eu queria que você soubesse de uma coisa importante. Ela já fez isso antes. Com o primeiro marido dela. Meu coração parou por um segundo. Primeiro marido? Ela foi casada antes? Sim. Ela foi casada dos 24 aos 27 com um empresário, dono de uma pequena rede de farmácias em Ribeirão Preto. Um homem bom, trabalhador, honesto. Durou 3 anos o casamento. Ela convenceu ele a abrir empresas no nome dela, a fazer transferências, a assinar papéis que ele não lia direito. Desviou quase R$1 milhão ao longo do tempo. E quando ele finalmente descobriu, começou a questionar, ela simplesmente pediu divórcio e ficou com metade de tudo na partilha. Ele tentou processar, mas ela tinha sido esperta demais. Tudo legalizado no papel, sabe? Contratos, recibos, notas. Ele ficou destruído. Perdeu o negócio da família, teve que vender tudo, entrou em depressão profunda, ficou 2 anos sem conseguir trabalhar. A mulher suspirou fundo, um suspiro de quem carrega a culpa. Eu avisei o Rafael antes de eles se casarem.
Eu liguei para ele, pedi para conversar pessoalmente. Ele não quis me ouvir. Disse que eu estava sendo dramática, que eu não aceitava a felicidade da minha própria filha, que era mãe controladora. E agora eu vejo tudo acontecendo de novo, do mesmo jeito. Desliguei aquela ligação com as mãos tremendo, suando frio. Tatiana não era só uma pessoa ruim. Ela era uma predadora profissional, calculada, sistemática. Rafael nunca teve chance alguma. Ele era só mais uma vítima dela, mais um alvo, exceto que dessa vez ela quase destruiu uma família inteira, um legado de décadas no processo. Compartilhei a informação imediatamente com o Dr. Marcelo. Ele investigou a fundo, contratou um investigador particular e descobriu ainda mais. Tatiana tinha 4 empresas abertas nos últimos 7 anos, todas de consultoria. Todas dormentes agora. Todas tinham recebido dinheiro significativo de empresas onde os maridos, namorados ou parceiros dela trabalhavam ou tinham influência. Um padrão claro, um modus operandi repetido, uma profissional. Armamos a segunda bomba com ainda mais cuidado. Dr. Marcelo entrou em contato, através de um colega advogado, com o ex-marido dela, Alexandre, 42 anos. Ele ainda tinha documentos, provas, e-mails, tudo guardado. Estava traumatizado demais, destruído demais emocionalmente para ter seguido em frente com o processo criminal na época, mas agora, sabendo que ela tinha feito exatamente a mesma coisa com outra família, ele quis cooperar. Mandou tudo digitalizado. Reunimos as 2 histórias. Fizemos uma linha do tempo completa, um dossiê de 60 páginas. E aí mandamos uma notificação extrajudicial, via cartório com AR, para Rafael e Tatiana. O conteúdo era direto, sem rodeios. Nós tínhamos provas documentais de fraude sistemática e reiterada, não apenas no Laboratório Souza, mas em relações anteriores da Tatiana. Tínhamos testemunhas, tínhamos vítimas anteriores dispostas a depor. Eles tinham 2 opções claras: devolver todo o dinheiro desviado, R$ 1.800.000, em 24 parcelas mensais, assinando um termo de confissão de dívida e renunciando a qualquer direito sobre o laboratório, ou enfrentar processo criminal com altíssima probabilidade de condenação por formação de quadrilha, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Prazo para a resposta: 72 horas. Levou exatamente 3 dias para a resposta chegar. Rafael apareceu no escritório do Dr. Marcelo numa quinta-feira à tarde, sozinho, completamente sozinho, sem Tatiana. Ele estava irreconhecível. Tinha perdido uns 10 quilos, o rosto magro, barba por fazer, olhos fundos e vermelhos, roupas amarrotadas. Sentou na cadeira e começou a chorar antes mesmo de falar qualquer coisa, o corpo inteiro tremendo. Eu estraguei tudo. Eu estraguei absolutamente tudo. Minha família, minha carreira, minha vida. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. A Tatiana, ela me convenceu de tudo. Ela disse que era normal, que todas as empresas faziam isso, que era apenas otimização fiscal inteligente, que eu estava sendo ingênuo, que meu pai era antiquado. Eu não entendia direito de finanças corporativas, mas confiava nela cegamente. E quando finalmente percebi o tamanho do buraco, eu já estava fundo demais, com medo demais de contar pro pai, de decepcionar, de perder tudo. Ele olhou para mim com olhos quebrados, destruídos. Marina, eu sinto muito por tudo. Eu fui um idiota completo e covarde que escolheu uma mulher que acabou de conhecer ao invés da própria irmã. Eu queria sentir raiva dele. Eu deveria sentir raiva, ódio, desejo de vingança. Mas tudo o que eu realmente sentia era uma tristeza profunda, um vazio enorme. Rafael, você me machucou muito. Você machucou o pai de uma forma que talvez ele nunca se recupere completamente. Você humilhou, excluiu, tentou me tirar do lugar que eu construí com trabalho. Ele acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu sei de tudo. E eu vou passar o resto da minha vida tentando de alguma forma consertar isso, mesmo sabendo que talvez seja impossível. A Tatiana, a gente está se divorciando. Já entrei com os papéis. Ela está tentando ficar com metade da casa, dos carros, de tudo. Mas o advogado dela já percebeu que eu não tenho mais nada. Tudo estava no nome dela, nas empresas dela. Ele deu uma risada amarga, sem humor. Ela me deixou literalmente sem nada. Nem os móveis eu consegui ficar. Dr. Marcelo empurrou o documento de 40 páginas pela mesa. Esse é o termo de confissão de dívida e acordo extrajudicial.
Devolução de R$ 1.800.000 em 24 parcelas mensais de R$ 75 mil. Se uma única parcela atrasar mais de 5 dias, o processo criminal é protocolado imediatamente. E a denúncia formal vai para a polícia, incluindo a Tatiana como coautora e líder intelectual do esquema. Rafael pegou a caneta Montblanc que estava sobre a mesa e assinou sem hesitar, sem ler, as mãos tremendo tanto que a assinatura saiu torta. E então ele olhou para mim mais uma vez, direto nos olhos. Eu não espero que você me perdoe um dia. Eu nem me perdoo, mas eu preciso que você saiba, e isso é verdade, que eu sempre tive orgulho de você. Sempre. Desde que a gente era criança. Você sempre foi mais inteligente, mais dedicada, mais ética. Eu só esqueci disso no meio do caminho. Deixei o dinheiro e aquela mulher me cegarem completamente. Nos meses que se seguiram, a vida lentamente começou a se reorganizar e a fazer sentido novamente. O laboratório estava completamente sob minha gestão. Fiz uma auditoria externa completa. Contratei uma empresa especializada. Reestruturei todos os processos administrativos e financeiros. Cortei despesas supérfluas que tinham sido criadas só para justificar desvios. Renegociei contratos com fornecedores. Investi pesado em equipamentos novos de última geração. Nos primeiros 6 meses sob minha direção, a margem de lucro do laboratório subiu impressionantes 18%. Os funcionários, que inicialmente ficaram confusos e apreensivos com a mudança tão brusca de comando, aos poucos foram entendendo que eu estava ali para fortalecer o negócio, modernizar de verdade, não para destruir ou apenas manter. A equipe começou a confiar, a sugerir ideias, a se engajar. Meu pai continuou frequentando o laboratório 2, 3 vezes por semana, mas agora como consultor honorário, sem a pressão brutal da gestão diária. A saúde dele melhorou drasticamente. A pressão normalizou, o cansaço diminuiu. Ele voltou a sorrir. Rafael cumpriu o acordo religiosamente. Todas as parcelas em dia, nunca atrasou nem um dia. Ele conseguiu um emprego numa empresa farmacêutica multinacional. Área de vendas regionais, salário normal de mercado, nada extraordinário, nada comparado ao que ele tinha antes. A casa no Campo Belo foi vendida depois de 4 meses no mercado. O dinheiro foi dividido meio a meio no processo de divórcio. Tatiana pegou a parte dela, mais de 1.700.000, e desapareceu. Ouvi rumores através de conhecidos em comum de que ela estava em Florianópolis, já com um novo namorado, empresário dono de uma vinícola e importadora de vinhos. O padrão dela continuava, incansável, predatório. A segunda reviravolta, a que ninguém esperava, veio de um lugar completamente inesperado 6 meses depois de eu assumir oficialmente o laboratório. Recebi uma proposta formal por escrito de um grande grupo hospitalar de São Paulo interessado em fazer uma parceria estratégica agressiva. Eles queriam integrar completamente nossos serviços laboratoriais especializados com a rede hospitalar deles, investir pesado em expansão, abrir 6 novas unidades em regiões estratégicas da cidade. A proposta financeira era surpreendente, R$ 45 milhões pelo laboratório inteiro, mas eu manteria 30% das ações da nova empresa e continuaria como diretora técnica e de operações com autonomia completa, salário de mercado generoso e participação nos lucros. Seria um salto gigantesco, transformador. Levei a proposta para meu pai numa tarde de sábado. Sentamos no escritório dele em casa, com café e os documentos todos espalhados. Marina, essa é completamente a sua decisão agora. Você é a dona. Você construiu isso novamente depois que quase foi destruído. Eu confio em você totalmente. Analisamos juntos cada página, cada cláusula. Dr. Marcelo passou 2 semanas revisando o contrato inteiro, negociando pontos, fechando brechas, e decidimos aceitar. A oportunidade era grande demais para ignorar. A venda foi oficialmente concretizada 3 meses depois, em março. R$ 45 milhões. Menos as dívidas que ainda existiam e os custos operacionais da transação, ficamos com 38 milhões líquidos. Desses, por conta da minha participação societária majoritária de 75%, 28 milhões eram meus. 10 milhões foram para o meu pai, garantindo uma aposentadoria tranquila, confortável, segura até o fim da vida. E eu fiquei com mais dinheiro do que jamais, nem nos meus sonhos mais loucos. Imaginei ter um dia. Mas mais importante do que o dinheiro em si, eu tinha provado para mim mesma,
para o mundo, para todos que duvidaram que eu era capaz, que eu não era a irmãzinha menor que precisava ser protegida, escondida ou excluída. Eu era competente, estratégica, forte e merecedora. Rafael soube da venda através de uma matéria no jornal Valor Econômico, na seção de fusões e aquisições. Ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp naquela noite. Parabéns, Marina. De coração, sinceramente. Você merece tudo isso e muito mais. Eu não respondi imediatamente. Deixei a mensagem ali, marcada como não lida, por 5 dias inteiros. Olhava, pensava, sentia, processava. E então, numa tarde chuvosa de domingo, enquanto tomava chá na varanda do meu apartamento novo, eu finalmente respondi. Obrigada, Rafael. Como você está? Foi o começo de uma conversa, muito lenta, extremamente cautelosa, cheia de feridas ainda abertas e sangrando, mas foi um começo. Hoje, 2 anos e meio depois daquela reunião transformadora no escritório do Dr. Marcelo, minha vida é completamente, radicalmente diferente. Eu sou sócia minoritária, mas extremamente ativa de uma rede de laboratórios que fatura mais de 120 milhões por ano, com planos de expansão para o interior de São Paulo. Investi parte significativa do dinheiro em imóveis comerciais e residenciais, parte em fundos de investimento diversificados, parte em um projeto social muito especial de diagnóstico precoce e gratuito de doenças em comunidades carentes da periferia. Meu pai está saudável, tranquilo, viajando pelo Brasil e pelo mundo, aproveitando os netos dos primos, porque eu ainda não tenho filhos, e está tudo bem com isso. Rafael está lentamente reconstruindo a vida dele, tijolo por tijolo, devagar, dolorosamente. Ele terminou de pagar a última parcela da dívida no mês passado, em outubro. Me ligou às 10 da noite para avisar, a voz embargada de emoção. Acabou, Marina. Eu quitei a última parcela hoje. Acabou finalmente. Eu estava no sofá, assistindo Netflix. Pausei. Eu sei. O Dr. Marcelo me mandou e-mail confirmando. Parabéns por ter cumprido. Silêncio longo, pesado, carregado de coisas não ditas. A gente podia... a gente podia tomar um café algum dia? Sem pressão, sem expectativa. Só conversar. Sobre qualquer coisa. Eu pensei por um longo momento, olhando pela janela as luzes da cidade. Talvez, Rafael. Talvez um dia. Mas ainda não. Eu ainda não estou pronta. Porque a verdade mais profunda, mais honesta, é que perdoar é extremamente complicado. Não é um interruptor que você simplesmente liga e tudo volta ao normal. É um processo longo, doloroso, cheio de avanços e retrocessos. E eu ainda estou bem no meio dele. Tem dias que eu olho para trás e sinto uma raiva intensa, queimando. Raiva do que ele fez, do que ela fez, de como me trataram, me humilharam, tentaram me destruir. Tem dias que eu sinto uma pena profunda do Rafael, da forma patética como ele foi manipulado e usado, e tem dias que eu simplesmente sinto nada, um vazio neutro, e descobri que está tudo bem sentir essas coisas todas. O que eu realmente aprendi nesses anos intensos, que família de verdade não é sobre sangue compartilhado, é sobre respeito mútuo, sobre lealdade genuína, sobre estar presente, presente de verdade, quando as coisas ficam difíceis e dolorosas. Meu pai esteve presente sempre. Rafael não esteve. E isso tem consequências permanentes que não desaparecem com um pedido de desculpas. Aprendi que silêncio estratégico não é fraqueza covarde. Às vezes, muitas vezes, a melhor resposta possível é não dar resposta nenhuma. É observar calma, documentar tudo e agir apenas no momento exato e certo. Aprendi que vingança real não é sobre destruir o outro de forma cruel. É sobre não permitir que destruam você. É sobre se proteger com inteligência, se fortalecer e prosperar lindamente, apesar de todos os obstáculos. E aprendi, talvez a lição mais importante, que quando alguém te mostra repetidamente quem realmente é, você precisa acreditar neles na primeira vez. Tatiana mostrou exatamente quem era desde o primeiro dia, desde aquele Natal. Eu só não quis ver, não quis acreditar. Rafael mostrou claramente suas prioridades reais quando riu cruelmente da minha casa, quando me excluiu sistematicamente, quando escolheu ela ao invés da própria família de sangue. E eu, finalmente, acreditei. E agi com força. Se você está passando por algo remotamente parecido com isso agora, se tem alguém na sua família, alguém próximo, que te humilha constantemente, que te diminui, que te exclui, que te faz sentir pequeno,
eu quero que você saiba de uma coisa fundamental. Você não está sozinha nessa dor. E você absolutamente não precisa aceitar isso como normal. Documentar tudo não é ser paranoico ou desconfiado. É ser inteligente e se proteger. Buscar ajuda profissional especializada não é fraqueza ou exagero. É estratégia de sobrevivência. E colocar limites firmes, mesmo com família de sangue, não é crueldade ou desamor. É sobrevivência emocional básica. Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você já foi profundamente humilhado por alguém da sua própria família? Já sentiu aquela dor lancinante de ser excluído, diminuído, tratado como se simplesmente não importasse, como se não existisse? Se a resposta for sim, deixa um like agora nesse vídeo, porque cada like mostra concretamente para o algoritmo do YouTube que essas histórias reais importam muito, que a gente não está sozinha nessa luta, que outras pessoas precisam ouvir isso. Se você quer continuar ouvindo relatos verdadeiros, sem filtro, de pessoas reais que não aceitaram ser pisadas, que enfrentaram a humilhação de frente e conseguiram virar o jogo completamente, se inscreve no canal agora mesmo e ativa aquele sininho. Toda semana tem história nova, história real, história de superação genuína, de justiça finalmente feita, de gente que decidiu firmemente que merecia muito mais do que estava recebendo. E me conta aqui embaixo nos comentários, com total honestidade, você acha que eu exagerei na minha reação contra meu irmão? Você acha que eu deveria ter perdoado o Rafael mais rápido, dado mais chances? Ou você teria feito exatamente a mesma coisa, talvez até mais? Tem alguém específico na sua família que te desrespeitou profundamente e você ainda não teve coragem nenhuma de confrontar? Escreve aqui embaixo. Desabafa. Às vezes, só de colocar para fora em palavras, de dividir com outras pessoas que realmente entendem essa dor, já ajuda significativamente. Às vezes, é literalmente o primeiro passo essencial para começar a cura. Se você conhece alguém próximo que está sendo humilhado pela própria família agora, que está sendo manipulado, que precisa desesperadamente ouvir que está tudo bem, que é saudável colocar limites firmes mesmo com parentes, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar ajudando alguém a encontrar exatamente a força interior que precisa para finalmente mudar de vida. No próximo vídeo, eu vou contar a história chocante da Laura, que descobriu por acaso que a própria irmã mais nova estava tendo um caso secreto com o marido dela há 3 anos inteiros. E a vingança meticulosa que ela planejou e executou foi tão perfeitamente arquitetada, tão bem pensada, que até eu, que já vi muita coisa, fiquei completamente impressionada. Você definitivamente não vai querer perder esse relato. Obrigada de coração por ter ficado até aqui, até o final. Obrigada por ter ouvido minha história completa com atenção. Sua presença aqui realmente importa muito para mim. E lembra sempre, você não deve lealdade nenhuma a quem te desrespeita sistematicamente. Você merece respeito completo. Você sempre mereceu, desde o início. Até o próximo relato. Fique bem.